Imagina só, existe um momento muito especial, quase invisível, que a maioria das pessoas nem percebe, mas que tem um poder gigantesco para mudar a vida de qualquer um. Sabe qual é? É aquele tempinho bem curtinho entre você estar dormindo e estar totalmente acordado. É bem ali, nos primeiros minutos, depois que você abre os olhos, que o seu destino começa a ser desenhado. Como se você fosse um artista pintando um quadro. Quem entende isso e assume o controle desse primeiro segundinho já sai na frente, como um corredor que larga antes dos outros. E quem deixa esse momento escapar, esse já acorda atrasado, mesmo que ainda esteja na hora certa. Napoleão Hill, o famoso autor de Pense e Enriqueça, sempre falou sobre a importância de ter um propósito definido e como os seus pensamentos moldam a sua realidade. Para ele, começar o dia com essa clareza é o primeiro passo para o sucesso. Pense nisso como uma chave secreta para atrair a riqueza e as oportunidades que você quer. A sua mente é como um campo fértil logo de manhã cedo, sabe? Tudo o que você plantar ali, qualquer pensamento ou ideia, tem uma chance enorme de crescer e dar frutos lindos. E é exatamente por isso que os primeiros pensamentos do dia são tão importantes, são como sementes mágicas. Mas a maioria das pessoas, infelizmente, joga essa terra boa pro acaso. Elas acordam e rapidinho, em questão de segundos, já estão lendo mensagens, vendo notícias, pensando em problemas e se distraindo com um monte de coisas. Em vez de serem os donos da própria mente, elas deixam a mente mandar nelas. Isso é como entregar o controle do seu barco para a tempestade. Para Napoleão Hill, o controle da mente é um dos princípios mais importantes. Ele acreditava que somos o que pensamos e que a autossugestão, o que você fala para si mesmo, tem um poder imenso. Começar o dia com controle é essencial para quem busca sucesso financeiro e liberdade pessoal, e é um ótimo ponto para quem quer criar conteúdo sobre mindset de sucesso. Você já acordou com uma sensação estranha, como se algo pesado estivesse no ar, tipo um dia que já começou ruim sem motivo nenhum? Aquela sensação de que as coisas estão fora do lugar, mesmo sem nada aparente ter acontecido? Isso não é azar, nem um aviso do universo, viu? Isso é o resultado de uma mente que não foi programada direito. Quando seus primeiros pensamentos do dia surgem sem você perceber, no automático, eles se transformam em ordens para o seu cérebro, que vão guiar todo o seu dia. E se você repete isso dia após dia, vira uma prisão da qual é difícil sair. Napoleão Hill enfatizava a necessidade de ter uma mente mestra. Não só de ter pessoas ao seu lado que te apoiam, mas também de ter controle sobre os seus próprios pensamentos. Para ele, se você não domina a sua mente, ela te domina. Essa é uma lição fundamental para quem busca desenvolvimento pessoal e quer se libertar de padrões negativos. É por isso que a sua primeira e mais importante vitória não acontece quando você faz um grande negócio, ou quando alguém te elogia muito, ou quando você bate uma meta. A verdadeira vitória começa antes mesmo de você sair da cama. Começa na sua decisão de ser maior do que a sua própria preguiça ou aquela voz que diz, fica mais um pouco na cama. É acordar e escolher como você vai agir. Escolher o que você vai sentir. Escolher o que você vai pensar. Isso, meu amigo, é a liderança pessoal no seu nível mais puro e poderoso. Napoleão Hill chamava isso de iniciativa pessoal e hábito de ir além. Ele acreditava que os vencedores não esperam por ordens, eles agem. Essa proatividade matinal é um tema-chave para quem busca motivação e produtividade. Por muitos anos, eu também deixei que o meu dia começasse com um monte de coisas ruins. Medo, ansiedade e muita pressa. Meu corpo até acordava, mas a minha mente ficava presa nas preocupações, como se eu estivesse carregando uma mochila invisível, cheia de pedras que eu mesmo colocava lá todos os dias. Até que num momento de muito cansaço, mas de um cansaço silencioso, eu percebi algo tão óbvio, mas que me mudou. Se eu não decidir como o meu dia vai começar, o mundo vai decidir por mim. E o mundo, a gente sabe, não é muito bonzinho com quem vive no piloto automático, sem pensar nas próprias escolhas. Esse momento de conscientização é crucial para a mudança. E Napoleão Hill sempre destacou a importância de parar e refletir sobre os próprios hábitos para alcançar o autodomínio. Essa é uma história de superação que conecta com a jornada de muitos que buscam autoajuda e bem-estar. Foi aí que eu comecei a fazer algo bem simples, mas que tinha um poder enorme. Eu decidi vencer o primeiro desafio do dia. Podia ser algo pequeno, mas que me tirasse do conforto. Tipo, levantar na hora exata em que o despertador tocasse, nada de soneca. Tomar um banho gelado, mesmo no frio. Fazer algum exercício físico, mesmo sem a menor vontade. Dizer algo super poderoso em voz alta, mesmo que parecesse loucura na hora. E foi aí que a mágica começou a acontecer, porque ao vencer a mim mesmo, logo no comecinho do dia, eu estava dizendo para o mundo, e principalmente para mim, hoje quem manda aqui sou eu. Napoleão Hill falava da persistência como um dos 13 passos para a riqueza. Ele acreditava que a capacidade de seguir em frente, mesmo quando as coisas são difíceis, é o que separa os vencedores. Isso se aplica perfeitamente a construir hábitos de sucesso e é uma ideia poderosa para quem quer criar conteúdo sobre disciplina e resultados. E é exatamente isso que as pessoas que têm muito sucesso fazem. Elas não ficam esperando se sentir bem para agir. Elas agem para se sentir bem. Sabe por quê? Porque elas sabem que a ação, o movimento, vem antes da emoção. É como acender a luz para ver as coisas e não esperar a luz aparecer sozinha. Lembra daquele dia em que tudo pareceu dar certo para você? Em que você sentiu que estava no comando, super presente e focado?
Isso não foi por acaso. Aconteceu porque, sem você nem perceber, você pegou as rédeas do dia logo de manhã. Você se colocou como o personagem principal da sua história, mesmo que não estivesse pensando nisso conscientemente. Napoleão Hill era um grande defensor da ação organizada. Ele ensinava que a motivação surge da ação e não o contrário. Esse é um ponto crucial para qualquer um que busca produtividade máxima e alta performance. A grande verdade é que não existe motivação sem movimento. Ficar esperando a vontade de fazer o que precisa ser feito é como esperar o sol aparecer em um dia nublado para poder se aquecer. Você até pode esperar, mas vai acabar congelando de frio. Por isso, mexa-se. Faça o que tem que ser feito, mesmo com aquela preguiça chata, mesmo sentindo uma dorzinha, ou mesmo com um monte de dúvidas na cabeça. Porque é na sua superação, bem silenciosa, que a sua verdadeira força nasce e cresce. Napoleão Hill dizia da persistência como um dos passos mais importantes para a riqueza. Ele acreditava que a decisão é um dos passos mais importantes para a riqueza e que a falta de decisão é uma das maiores causas do fracasso. Ele encorajava a tomada de decisões rápidas e a persistência na execução. Isso é fundamental para quem busca autoajuda para o sucesso e quer sair da inércia. Nos dias em que tudo parecia mais difícil, eu tinha um truque. Usava frases bem curtinhas como se fossem espadas para lutar contra os pensamentos ruins. Eu repetia para mim, tipo um mantra: nada vai me parar. Eu sou maior que isso. Hoje é o meu campo de batalha e eu já estou vencendo. No começo parecia um pouco esquisito, confesso, mas com o tempo, essas frases se tornaram verdadeiros escudos, me protegendo contra o medo, contra a mania de deixar as coisas para depois, a procrastinação, e contra toda a bagunça que acontecia lá fora. E a verdade é que não existe nada mais poderoso do que uma mente que aprendeu a se defender e a se fortalecer logo no nascer do dia. Essa prática de afirmações positivas é um conceito central na obra de Napoleão Hill, especialmente a autossugestão. Ele acreditava que repetir pensamentos positivos cria um equivalente mental do que você deseja, ajudando a manifestá-lo. É uma técnica poderosa para desenvolvimento pessoal e para quem busca mentalidade de milionário. E olha, não estou falando de um otimismo bobo ou de pensamento mágico. Estou falando de responsabilidade. Você é o único responsável por como você se sente por dentro. E o primeiro passo para isso é parar de jogar a culpa da sua energia em outras coisas ou pessoas. O seu dia não depende se o tempo está bom ou ruim, se o trânsito está parado, das notícias que você ouve ou do humor das outras pessoas. O seu dia depende de verdade de como você se posiciona logo que acorda. Esse é o segredo. Essa é a chave que pouca gente usa, mas que tem o poder de abrir todas as portas da sua vida. Para Napoleão Hill, a responsabilidade pessoal é um pilar fundamental para o sucesso. Ele insistia que você é o mestre do seu próprio destino e que a mudança começa de dentro para fora. Isso ressoa fortemente com quem busca autoempoderamento e transformação de vida. Imagina só, se por apenas 7 dias seguidos você acordasse e decidisse não olhar o celular nos primeiros 30 minutos. Imagine se por esses 7 dias você usasse esse tempo para mover o seu corpo, respirar bem fundo, dizer em voz alta quem você é e o que você quer viver. Imagine se por esses 7 dias você vencesse o primeiro desafio do dia. O que você acha que mudaria na sua vida? A resposta é tudo, porque o que você faz de um jeito certinho e com consistência se torna parte de quem você é. Esses pequenos hábitos de sucesso diários são o que Napoleão Hill pregava para construir a persistência e o caráter. É uma dica prática e poderosa para quem busca produtividade e bem-estar. O seu corpo é o primeiro a escutar e sentir as suas decisões. Ele percebe quando você escolhe levantar ou quando decide ficar mais um pouquinho deitado. Ele sente quando você se move com energia ou quando se arrasta com preguiça. E a cada escolha que você faz, ele se adapta. Seu corpo começa a entender que tem alguém no comando, que tem um motorista no volante. E é aí que sua mente começa a ajudar. Porque quando seu corpo age com coragem, mesmo que seja um pouquinho, a sua mente fica mais forte. E quando a sua mente está forte, nada lá fora, nenhuma dificuldade tem mais poder do que aquilo que você carrega dentro de você. Essa conexão entre corpo e mente é vital para a força de vontade e o autocontrole. Temas que se alinham perfeitamente com os ensinamentos de Napoleão Hill sobre domínio da mente e poder do subconsciente. Então, se você quer de verdade mudar a sua vida, pare de esperar que as coisas mudem lá fora por você. Comece pelos seus primeiros 10 minutos. Transforme esse começo do dia em um ritual sagrado, um espaço só seu, de alinhamento, de poder, de decisão. Porque quem conquista o começo do dia consegue dominar o resto dele, como um general que vence a primeira batalha e ganha a guerra inteira. No final das contas, não é só sobre acordar cedo, é sobre acordar com intenção, com um propósito claro. Não é sobre fazer um monte de coisas logo de manhã, é sobre fazer o que é essencial. E o essencial é isso, dar o primeiro golpe no dia antes que o mundo te atinja com seus desafios. Essas palavras te ajudaram? Então comenta aqui embaixo, #MenteLivre. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa sair do lugar. Ativa o sininho e se inscreve no canal. E nunca se esqueça, sua mente não foi criada para se esconder, mas para iluminar.